Paz e luz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vai ser um tema bacana, muito bom. Todos nós temos muita curiosidade sobre as nossas origens, o que foi que aconteceu. Duas curiosidades que são concernentes a todos os homens. O que foi que aconteceu e o que irá acontecer. Então são duas áreas que há muita especulação. Então todos os dois lados têm uma base, tanto do que aconteceu, quanto do que irá acontecer pelos acontecimentos de hoje. Vamos falar sobre isso e sobre o livro de Melquisedeque, a origem do mal, a origem de um ser chamado Diabo, Satanás ou Lúcifer. Mesmo que a palavra Lúcifer só apareça na Vulgata uma vez só, mas o diabo, Satanás, em várias partes mostra vários nomes para esse indivíduo que representa, personifica o mal. E vamos falar também sobre as teorias sobre a origem do mal, tá bom? Antes eu quero mandar um alô todo especial para Israel, na Inglaterra. Quero mandar um alô para Daniel e Oneide. Daniel e Oneide, um abraço muito grande. Ele é muito pesquisador, gosta muito de estudar. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos os meus amigos, Nádia, e vocês que abençoam o nosso ministério, mandam roupas, cestas básicas aqui para o Nordeste, ajudam o nosso ministério. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Amém? Amém. Pois bem, a origem do mal. Vou usar por base duas partes importantes: a Bíblia e o livro de Melquisedeque. O que é o livro de Melquisedeque? É um livro apócrifo? Não, ele não é um livro apócrifo. O livro apócrifo é aquele livro que foi rejeitado pelo cânon que foi feito da Bíblia. Mas o livro de Melquisedeque não foi rejeitado pelo cânon, como o livro de Enoque foi. O livro de Melquisedeque, ele não passou pelo cânon, então ele é um pseudo-epígrafo, ou seja, ele é um pseudo-epígrafo, uma inscrição antiga que ainda vai ser analisada. Bem, já li várias vezes o livro de Melquisedeque. Aí embaixo tem um blog, neste blog tem todos os textos principais do livro de Melquisedeque e também várias explicações. Aqui debaixo do vídeo você vê lá, livro de Melquisedeque, blogspot.com, você clica, já vai para o livro, você mesmo pode ler e tirar suas conclusões. Esse livro é um livro maravilhoso e como eu sou teólogo formado com especialização no Velho Testamento, não vi ele entrar em choque nenhum com o Velho Testamento. Ao contrário, ele acrescenta e tenta explicar muitos fatos do Velho Testamento. O pseudoepígrafo de Melquisedeque conta o que houve antes do Gênesis até a queda de Adão. Entendeu? Ele fala sobre as origens do nosso planeta e do nosso sistema que nós vivemos. Para o livro, o mundo, o planeta Terra, não é o centro do universo, mas um universo que Deus fez dentro de centenas e milhares de outros já existentes. Ele trata que Lúcifer era um anjo que era conhecedor dos mistérios da luz, e dá a entender que a moeda dos céus seria o conhecimento. E Lúcifer conhecia os mistérios da luz, leis jurídicas, leis físicas, leis biológicas, e ele também era um palestrante que representava Deus em algumas ocasiões. O livro é muito enigmático, foi traduzido por Israel. Israel quis guardar este livro para ela, mas houve pressão internacional para que este escrito fosse traduzido e lançado. Mesmo assim passou décadas
para Israel liberar esse livro. Quando Israel liberou em vários idiomas e veio um super mega ultra livro que eu sou apaixonado por esse livro de Melquisedeque. Quem não gosta muito desse livro de Melquisedeque são os calvinistas, que não admitem o livre-arbítrio. O livro trata muito de livre-arbítrio, Messias, livre-arbítrio, Messias, livre-arbítrio. É o que ele fala do começo ao final. Poderia ser o assunto central do livro, seria o livre-arbítrio, as consequências do livre-arbítrio e o Messias. Pois bem, segundo o livro de Melquisedeque e a Bíblia, né? Vamos mostrando alguns textos aqui que vai passando, que você pode ler, que refere-se a Lúcifer. Eu não vou fazer aqui aquele estudo bíblico, primeiro ponto, segundo ponto, eu acho chato. Nas minhas aulas, eu dou aula como estou conversando com você. Os textos vão passando aqui em cima, se você tiver dúvida, é só clicar no texto. Vai lá, vê o texto lá, tu é a estrela da manhã, tal. Quiseste elevar-se diante do trono de Deus, tal. Todos esses textos já são muito conhecidos. O que eu vou fazer aqui é uma fundição, como a gente faz num caldeirão de sopa. Eu vou colocar os elementos que eu conheço, que eu estudei, e as teorias, né? Uma das teorias, antes de eu citar a teoria do livro Melquisedeque e a Bíblia, eu quero citar também a teoria, que eu acho uma teoria furada, sobre a origem do mal, seguida por teólogos calvinistas ou com tendências calvinistas. Segundo alguns teólogos calvinistas, Deus teria feito Satanás para tentar o homem, para fazer a parte ruim. Ou seja, Deus teria criado o mal, o autor do mal seria Deus. E Satanás apenas seria um jagunço de Deus a serviço do Criador. Ou seja, Deus quer lascar alguém, e Deus vai, Satanás. E Satanás era como um cachorro na mão de Deus. Você já viu alguns pregadores falando isso, né? Isso é uma teoria muito antiga. Satanás é como um cachorro e Deus joga em cima de quem quer. Bem, se eu estou com um cachorro pitbull, vai passando uma criança ali de 3 anos, e eu jogo esse pitbull em cima da criança, quem é mau? O cachorro ou eu? Então eu não acredito nessa teoria, eu acho um absurdo, não entra na minha cabeça. Os calvinistas que gostam de chamar os outros de burro, que eles se acham muito sabidos, né? Filhos de João Calvino, o advogado e político e assassino também, né? João Calvino, com todo respeito à memória dele e à memória das pessoas que ele matou, e que o consistório que ele criou, que era uma espécie de Câmara dos Vereadores dos Fuxiqueiros, que não podia saber que ninguém pecava que matava, matou. Então respeito tanto a Calvino como os que eles matou, como aqueles que ele matou, como o médico Corvéis, e outros. Bem, ninguém está contra ninguém, eu estou apenas citando, sou arminiano, e os calvinistas caem de pau em cima dos arminianos. Tenha calma. Se você acha que está tudo predestinado, até o que eu estou falando está predestinado, então não reclame. Está tudo sob o controle de Deus, não é verdade? Então até o que eu estou falando está sob o controle de Deus. Então, as teorias calvinistas, elas apontam para isso aí, que Deus seria o autor do mal, tinha criado o mal, e que esse mal estaria a serviço de Deus. Aí eu pergunto, daríamos glória a Deus pelo diabo? A queda foi um projeto de Deus. Adão ter caído é um projeto de Deus. Você ter pecado é um projeto de Deus. A terra está nessa situação é um projeto de Deus. Então o que fazer? Né? Não foi. Pode ter certeza que não foi. Bem, teve essa parte aí que eu lancei a observação. De vez em quando você vai ver eu identifico logo. Eu estou numa igreja e tem lá um pastor. O Satanás é como um cachorro na mão de Deus. E blá, blá, blá. Eu digo, esse aí é o calvinista. Pode ir atrás que é calvinista. Ele acredita que Deus domina o mal e que Deus usa o mal para fazer os seus intentos, para não sujar as mãos, né? Para mim isso é furada, né? Mas teólogo bem grandão acredita nisso. Então o que pode fazer, né? Você acredita no que quiser. Se você acreditar que Deus fez o mal e que usa Satanás, então Satanás é um servo de Deus. Parabéns para Satanás, que sirva muito a Deus,
Mas eu acho que é o contrário. Mas isso aí, né? Outros acreditam que Satanás não existe, que é uma conversa fiada, que é uma invenção da Igreja Católica. Eu sei que a Igreja Católica cometeu muitos erros, mas nós também cometemos. Então, o SUS não pode falar do mal lavado, né? Não pode não. Então, a Igreja Evangélica cometeu muitos erros. E o catolicismo não é esse bicho papão que muita gente fala não. Ah, porque a besta fera vem do catolicismo. Será que vem mesmo? E será que não vem dos evangélicos? Será que não vem dos judeus? Hã? Fica a dúvida no ar. Pois bem, vamos falar sobre a origem do mal. Essa parte aí é uma parte introdutória que mostra as diferentes correntes, né? Ah, porque não existe o nome Lúcifer, mas não existe Lúcifer, existe na Vulgata, e existe o nome Diabo, aquele cara que tentou Jesus, vamos chamar cara safado, que tentou Jesus lá no deserto. Tem gente que manda até respeitar Deus, porque respeitar o diabo, porque o diabo, ele é um servo de Deus, ao serviço do Senhor, para que escreveu foi o teólogozão, fulano de teólogozão, fulano de tal, grande coisa. Para mim isso é furada, pode ser, tudo é humano, todos nós erramos. Ah não, porque o fulano de tal, Calvino, não sei, tudo é humano, tudo é de carne, todos nós podemos errar. Se os anjos do céu se enganaram, por que nós não nos enganamos alguma vez? Eu admito que podemos me enganar. Se alguém não admite ser enganado ou enganar, então esse alguém é isso aí que você está pensando. Anjos que viviam no céu caíram e foram enganados por Lúcifer, por uma teoria furada, por que não nós, os seres humanos? Então existem muitas teorias furadas e de pessoas, né? Vamos falar uma palavra bimatutez, teólogozão, formado da Universidade de Oxford, grande coisa. Eu vejo teólogo que é pior do que ateu. Eu posso dizer isso porque eu sou um. Aí os caras ficam, porque não adianta. Eu aceito toda a crítica, não tem problema não. A Bíblia diz que o homem sábio analisa a crítica, se torna mais sábio. O tolo, ele fica com raiva, né? Então, se alguém diz, esta roupa que você tá é feia, então eu já vou olhar se é feia mesmo, não vou ficar com raiva dele não. E se for feia, eu já mudo, já boto outra mais bonita, né? Então, porque o Satanás não existe, o demônio não existe, não sei o que lá, quem existe é Deus, ninguém manda em nada, só quem manda é Deus. Aí existe uma oratória muito boa, quem estuda oratória sabe disso. Eu fui para casa de um amigo meu e ele mostrou um texto onde ele tirou, não sei da onde, se da internet, de onde foi, e o cara falava bem. Porque na original, não sei o que, não existe a palavra Lúcifer, Satanás, não sei o que lá, e não existe briga, não existe guerra, Satanás é um servo de Deus, e o cara caiu, eu disse, eita, isso mesmo, eu digo, isso é oratória, ele tá pegando uma parte ali, outra lá, tá montando uma visão, ele é bom de conversa. Você tem que ter cuidado, não ir na conversa de muita gente. Se Satanás tentou Jesus, e Jesus mesmo disse que um reino dividido não subsiste, então Satanás não é do reino de Jesus. Tem alguma coisa errada aí, né, na visão desse teólogo. Não, porque não existe, é tudo que manda é Deus, que Satanás vai pedir a Jesus. Jesus, eu posso lascar aquele cara? Pode, meu filho, lasque. Aí o cara vai lá, lasca, não sei o que. Não, existe um jogo de oratória muito bem feito, que você não pode ficar... Calma, escute, analise até o que eu estou falando. Será que esse pastor Joilson de Assis está certo mesmo? Analise o que eu estou falando e veja se realmente é verdade ou não, tá bom? Pois bem, vamos unir o livro de Melquisedeque. Segundo o livro de Melquisedeque, Satanás, ou seja, um anjo de luz, na época não era Satanás, era Lúcifer, era um palestrante e viajava pelo universo. E os planetas eram lotados de anjos. E quando Lúcifer ia para um planeta, ele entrava numa porta de luz e virava um raio de luz que cruzava o universo e ia para esse planeta. Chegando lá, estavam os anjos, fazia como se fossem as Olimpíadas, né? Aquela marcha, aquele negócio. E em todo o planeta existia um anjo responsável por aquele planeta. Como Adão era responsável pelo nosso planeta.
E aí Lúcifer era recebido com muitas festas. Glória a Deus, estamos aqui com um representante de Deus. Tal, aquela festa toda. E, segundo o livro, todos os anjos assistiam por uma janelinha de luz. A televisão do céu, né? Sim, tá lá. É um livro datado de 8.000 anos de idade. Para você ter ideia, a inscrição do livro de Melquisedeque é semelhante à inscrição do livro de Jó, que é um livro antiguíssimo. Alguns acham, e eu acho também, que o livro de Jó é um livro pré-diluviano. E o livro de Melquisedeque também seria um livro pré-diluviano, ou seja, veio dentro da Arca de Noé e foi guardado pelos essênios. E foi achada na caverna de Qumran em 1970. Pois bem, então Lúcifer entrava dentro do Satanás, o cão, mas não era cão ainda não, era um anjo de luz, né? Ungido, era um tipo assim de um general, um coronel do exército de Deus. Então ele entrava dentro da janela de luz, virava um raio de luz e entrava no planeta, saía dentro de outra porta de luz. E os caras, bem-vindo, Lúcifer, valeu, tal. Aí Lúcifer pegava, olha, é o seguinte, essa flor que eu estou trazendo é uma flor criada pelo Altíssimo, porque o livro de Melquisedeque fala sobre Altíssimo, Eterno, ele trata muito Deus como Eterno Altíssimo, aí principalmente Eterno. O Eterno criou esta flor e ela tem clorofila, o cheiro dela, cheiro, todo mundo, cheiro gostoso, tal. E ali eles glorificavam a Deus para aquela flor, tal. E vocês podem plantar no vosso planeta. E eram presentes de Lúcifer, então havia muita festa, tal. E ele, quando terminava, né, acho que eles iam para a pizzaria do céu, e ali eles comiam o maná. Eu estou acrescentando um pouquinho para você entender as coisas, né? Afinal, isso é uma conversa, né? E ali Lúcifer era muito bem recebido, né? Com os pastores. Quantas vezes eu fui para São Paulo, cheguei lá, tem uma igreja de 3, 4, 5 mil pessoas me esperando para falar um tema, né? E eu falava esse tema e Deus me usava poderosamente. Quando terminava a igreja, muita gente me esperava. Às vezes eu passava quase uma hora para sair fora da igreja, o povo querendo falar comigo, querendo apertar minha mão. E no final tinha sempre alguém, ou um pastor, vamos ali para a churrascaria. Eita, essa parte aí é muito boa. Então a gente ia lá, conversava, comia e tal, e depois eu até voltava para a minha cidade. Acredito que aconteceu do mesmo jeito, mas o livro fala que ele voltava. Na hora que ele voltava, ele ia vendo os planetas como se fosse uma viagem, né? Eu acredito muito nisso. A Bíblia diz que Deus, Jesus, viu Satanás caindo como um raio de luz. Então, se ele viajava num raio de luz, ele poderia ter caído no raio de luz ou vindo para a Terra num raio de luz, né? Ou estar próximo, alguma coisa assim. Pois bem, aí ele voltava para o céu, chamado pelo livro Monte Sião. Deus tinha um plano de criar um novo sistema e transferir o Monte Sião para esse novo sistema. E quando Satanás passava em frente a um buraco negro, ele ficava olhando para dentro daquele buraco negro, segundo o livro. E ele ficava olhando e dizia, o que tem dentro daquele buraco negro? É tudo escuro, não dá para ver dentro. O que tem ali dentro daquele buraco negro? E ele foi passando e olhando para aquele buraco negro, ia, voltava, tal. Aí ele chegou para Deus, em uma das vezes que ele encontrou Deus, olha Deus, eu queria saber o que tem ali dentro daquele buraco negro. Aí Deus disse, filho, porque os anjos eram tratados como filhos de Deus, como o livro de Jó. Aquela reunião dos filhos de Deus, tal, aquela reunião era do chefe dos planetas, dos anjos, né? E Adão seria uma espécie de anjo também. Mas vamos chegar em Adão, chegamos ainda não, viu? Então, Lúcifer disse, olha Senhor, eu gostaria de saber o que foi, o que aconteceu, o que vai acontecer ali dentro daquele buraco. O que é aquele buraco ali? Aí Deus falou para ele, olha, a ti foi confiado o segredo da luz e não das trevas. E ele ficou triste porque Deus não disse para ele o que era aquele buraco. E ele ficava passando pelo buraco negro e aí começou a criar uma teoria chamada teoria do bem e do mal. Seria mais ou menos o Yin Yang da China, mas o Yin Yang da China fala que dentro de todo bem há um mal e de todo mal há um bem, né? Isso aqui no plano da Terra é verdade. Não há o mal que traga o bem, não há um bem que traga o mal.
na Terra, no sistema que nós estamos. Mas aí Satanás criou essa teoria que o bem teria chegado ao seu limite e que precisaria do mal para evoluir. E poderia haver dois deuses, um Deus do bem, da luz, e outro Deus daquele buraco negro, das trevas. E aí ele foi sendo seduzido pelo buraco negro. Toda vez que ele passava, ele pensava, e aquilo ali ele ia recriando uma teoria lá no seu quarto celestial, lá nos céus. O livro é muito interessante. E Deus sabia que Lúcifer estava criando essa teoria e sabia o fim dessa teoria, mas não iria se meter para dar o direito dele ter o livre-arbítrio de fazer o que quer. Chegou um tempo que ele concluiu a sua teoria e resolveu lançar em um dos planetas que ele viajou para palestrar. E aí ele soltou. As palestras de Lúcifer eram assistidas, né, em todo o universo. Ou seja, os anjos, além do planeta que ele ia, tinha os anjos lá que tinha a sua janelinha de luz. Segundo o livro, janelinha de luz era uma televisão dos céus, né? E esses anjos ficavam assistindo o que Lúcifer falava, como era o evento lá naquele planeta, né? Seria uma TV a cabo dos céus. Por que não? Se aqui acontece uma tempestade no Japão e você sabe online, na hora, por que não no céu? Seria nós mais sábios do que Deus? Seríamos nós mais sábios do que os anjos? Então, os anjos ficaram olhando e Lúcifer lançou aquela teoria que o bem teria chegado ao seu final, não dava mais para evoluir, e que o mal era necessário para que o bem evoluísse, ou seja, com medo do mal, o bem iria evoluir. E os caras do planeta ficaram achando, que teoria é essa? A teoria... esse cara é a mesma coisa de um pastor, vamos dizer, um pastor muito famoso. Vamos citar aqui um pastor que eu gosto muito, Silas Malafaia. Gosto muito de Silas Malafaia, dos amigos dele. E imagina se Silas Malafaia deixasse de ser pastor e se tornasse espírita, macumbeiro. Ia ser um baque muita gente. Os caras dizem, por que ele passou para ser macumbeiro? Será que a macumba deve ter alguma coisa de verdade? Então isso iria abalar o mundo evangélico, porque ele é um representante nosso muito forte. E ele nos representa Deus. De repente o cara passa para outra religião, ele ia chocar. Ainda foi o que aconteceu com Lúcifer. Ele passou para essa teoria e começou a falar. E ele esperava que Deus reagisse, mas Deus não reagiu. Quando terminou a reuniãozinha lá no planeta X, fulano de tal, ele entrou na porta de luz. Essas portas podem ser encontradas hoje aqui no mundo atual. Tem aqui no Peru portas que não dão para nada, como fossem portais. Não tem no Egito. Tem em muitos lugares do mundo portas feitas de pedra, portas dentro de uma pedra que o cara vai passar para onde? Dentro de uma pedra? Aquilo ali é justamente quando a porta acendia através da energia, o cara entrava. É muito usado nos filmes, mas os filmes são ficções baseadas em alguma realidade que o escritor estudou, né? Então é o seguinte, ele voltou e esperava que Deus reagisse. Deus não ficou calado. Aí então ele disse, pois tem alguma verdade. Então ele começou a sentar um cacete e foi se envolvendo dentro da sua própria teoria. Como um carretel, ele foi se enfiando dentro dele mesmo. Daí teria nascido a origem do mal, segundo o livro de Melquisedeque, está aqui embaixo o blog, e nesse blog tem o texto, né? E ele teria se seduzido, e o orgulho da sua beleza e da sua sabedoria foi tão grande que ele se enrolou nele mesmo. E aí ele começou a criar essa teoria do bem e do mal e se envolver e apostar cada vez mais nessa teoria e ganhar adeptos, né? E os caras diziam, mas Deus, o que está havendo? Então Deus não respondia. Com isso, Satanás continuou. No planeta Noto. E chegou um dia onde os filhos de Deus se reuniram, mesma frase do livro de Jó, se reuniram com Deus. Os filhos de Deus se reúnem, logo eles não vivem ao redor de Deus. Ou seja, não é um trono,
um quarto anjo, glória, 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 assim ia ficar chato demais, você não acha não? Assim era melhor Deus comprar um MP3 e botava lá, pi, glória, glória, glória a ti, 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 glória, glória, glória a ti. Ali foi só um momento, representação. Quando a Bíblia diz se reúne os filhos de Deus com Deus, é porque eles vivem longe. Longe em termos planetas, via lácteas, alguma coisa. Deus é muito grande. Minha mente acha que, bem, posso estar errado, né? Mas eu acho que o centro do universo não é a Terra, não. Não é você, não é o caboclo com a sua cabocla fumando um pé de burro, um charuto, lá debaixo do mato, lá no sertão. E Deus todo de olho em tu. Esse charuto aí, vou te pegar. Eu acredito que o sistema que Deus criou é muito maior do que isso. Maior do que Chiquinho, Toinho, maior do que suas picuinhas, as minhas, maior do que os seus problemas. Agora eu acredito num Deus que transforma, que entra na história e muda. Ele intervém nesse sistema errado e caótico que existe entre nós. Pois bem, mas como o assunto agora Lúcifer, ele veio no meio dos anjos, e os anjos começaram, Deus, a gente está reunido aqui, mas Lúcifer, ele foi lá no meu planeta, lançou lá uma teoria, lá tem 10 mil anjos que acreditaram nessa teoria. Eu também, Deus, ele foi lá no meu planeta, a gente fez lá uma Olimpíada lá, e ele foi lá dar uma palestra, e lá tem mais de 30 mil anjos que acreditam nele, então tudo ia assistindo agora, e Deus só ouvindo, né? E Deus chegou, mostrou para eles, mostrou também para Lúcifer, que Deus foi compassivo com Lúcifer, segundo o livro de Melquisedeque. Estamos falando a origem de Satanás, segundo o livro de Melquisedeque. Então, daqui a pouco a gente vamos para a Bíblia e vamos mostrando os textos da estrela, aqueles textos que você já sabe, vamos mostrar e comentar. Pois bem, e Deus mostrou para Lúcifer que ele estava errado, e que se ele continuasse com a teoria dele, ele não poderia beber do rio da vida e da água da vida, porque o livro apresenta o rio da vida e a água da vida como os mantenedores da vida eterna das pessoas que cercam Deus. Anjos, pessoa. Então os anjos não seriam eternos de si mesmos. Os anjos precisariam beber do rio da vida para continuar fortes e saudáveis. E Deus avisou para Lúcifer que ele não poderia beber do rio da vida, nem quem seguisse ele. E ele explicou para todo mundo vir, que todo mundo estava assistindo na televisãozinha, né, na janela de luz, com o segundo livro, o que Deus estava explicando. Olha, Deus explicou e passou muito tempo explicando. Essa reunião não foi de 5 minutos assim, não. Nós não sabemos nem o tempo como é lá. E aí o que aconteceu? Quando Deus explicou tudo e deu o livre-arbítrio para os anjos. Quem quiser seguir Lúcifer e a teoria do bem e do mal, fique desse lado. Quem quiser seguir a luz, continuar na luz, fique desse outro. Então, anjos que acreditaram na teoria de Lúcifer passaram para o lado de Lúcifer. E os anjos que acreditaram e quiseram continuar no lado da luz, ficaram do lado da luz. E então Lúcifer foi transformando o seu caráter. Aí está dando a origem do mal. Ele foi apodrecendo. O mal seria como se fosse uma manga apodrecendo. Então ele começou a apodrecer o seu caráter. E ele sentiu e começou a apodrecer o seu caráter. E a sua ignorância, a sua inveja fez com que esse apodrecimento viesse rápido. E ele chegou e chamou Deus de prepotente. Você é um prepotente. Você quer comandar o universo sozinho. Me dê esta coroa e eu comandarei o universo melhor do que o Senhor. Toda honra e toda glória é para ti. Por quê? Então ele começou a lançar dúvida no coração dos anjos da soberania de Deus e da bondade de Deus. E ele desejou o trono de Deus e não a pessoa de Deus. Se ele desejasse as qualidades de Deus, ele certamente não faria isto. Mas ele desejou o poder de Deus. Por isso que todo seguidor de Lúcifer, ele tem uma característica em comum em todos os tempos, em todas as eras. Ele valoriza mais as coisas do que as pessoas. Todo seguidor de Lúcifer, através do pecado, ele tem esta característica. Ele valoriza mais as pessoas.
Aliás, mais as coisas do que as pessoas. Valoriza mais o poder do que as pessoas. Pode olhar. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Então, ele chamou Deus prepotente, e a Bíblia fala, o livro de Melquisedeque fala, que Deus ficou muito triste em ver uma criatura tão gloriosa que ele fez se revoltar contra ele. Deus é tão grande que é poderoso para fazer seres livres. Você acredita que Deus é soberano? Então Deus é tão soberano que é capaz de fazer seres livres, capazes de não aceitá-lo ou de se revoltar contra ele. Preste bem atenção. Deus poderia ter criado robôs, mas ele é tão poderoso que é capaz de criar seres livres. Como uma criança que você é mãe, é pai, e de repente ela não concorda com você em alguns aspectos. Não, eu não concordo não com o senhor não. Você não saiu de dentro de você, não saiu de dentro da sua carne, né? Com Deus aconteceu isso. Lúcifer veio de Deus, mas aí ele apodreceu o seu caráter, a sua inveja, a sua ignomínia, e ele foi se transformando em Satã, o príncipe das trevas. Que coisa, né? Então, ficou alguns anjos ainda, vai para lá, vem para cá, não sabe se fica, não sabe se vai. Ficou na dúvida. Cada anjo desse que escolheu o seu destino representava um sistema, um planeta. Não era apenas um anjo só, seria um grupo de anjos, que a Bíblia chama de castas. Muitas castas, bilhões, milhares e milhares de castas. Então, milhares e milhares de planetas lotados de anjos, de sistemas, e esses sistemas são representados por um anjo. Então, se esse caiu, todo o sistema caiu junto. Pois bem, Deus sentenciou, e quando Deus falava, todo o universo ouvia. Está escrito no livro de Melquisedeque como se fosse um diário oficial de Deus. Então Deus falou: Lúcifer agora, portanto, de agora não é mais Lúcifer, o anjo de luz. Ele é Satã, o príncipe das trevas. E sentenciou Lúcifer e todos aqueles que seguiram. Existe até algumas pessoas que falam que esses caras que ficaram na dúvida, não sabe se ia, não sabe se vinha, e eu vou, não vou, seríamos nós hoje, né? Estamos aqui para saber o que a gente quer, se quer o mal ou se quer o bem. Mas isso é uma teoria que nós vamos conversar mais adiante, apesar de eu não acreditar nela, mas é muito interessante. E como esse canal é um canal da teoria, da oração, do poder, então na parte da teoria temos que citar muitas teorias interessantes. Então, pronto, Deus sentenciou e todo mundo foi para os seus lugares. Cada anjo voltou para o seu planeta, para o seu sistema, para a sua casta, para o seu grupamento de milhares e milhares de anjos que o Senhor tem. O Lúcifer também, os que caíram também foi, e ficaram tudo quieto. E Deus falou: vocês não vão poder beber do rio da vida, desse jeito não pode. E Lúcifer disse: eu garanto a vocês que eu arrumo o rio da vida para vocês. E aí, antes de Deus terminar a reunião, volta aí todo mundo. Antes de Deus terminar a reunião, Deus entrou numa janela de luz, numa porta de luz, né? Como diz o livro de Melquisedeque. E nessa janela de luz, ele se transporta para o buraco negro. E lá no buraco negro, ele diz: haja luz! Bum! Acendeu e o buraco negro deixou de ser buraco negro e passou a ser um sistema que estava em formação. E esse sistema é o nosso sistema solar. Incrível! O livro é maravilhoso. O livro é bacana demais, gostoso o livro. E então Deus começa a dizer: haja isso, haja aquilo, haja separação, haja luminares, tal. Aí o sol acendeu, que o sol estava apagado, o sol acendeu, aí na terra começou a nascer árvore, plantas, tal. Então Deus desceu ao planeta Terra, todo feitinho, todo lindo, cheio de baleia, de animais, e os anjos lá tudo assistindo na janela de luz. Lúcifer também, os anjos que seguiram Lúcifer também, todo mundo: eita, o que é que ele vai fazer? Que coisa, tal. Então ele fez um bonequinho de barro, fez um boneco de barro
acordou-se um homem chamado Adão, que seria uma espécie de anjo com o corpo feito de barro, ou seja, esse anjo, esse espírito, alma vivente, como a Bíblia diz, se pôs em pé, mas dentro de um boneco de barro, que é justamente a nossa carne, seria feita justamente com todos os ingredientes da terra, do planeta Terra. Então, quando Adão se levantou, Deus pegou a coroa, eu estou falando que o livro diz, Deus pegou a coroa que representava o seu poder e tirou da cabeça e botou na cabeça de Adão. Isso irritou Lúcifer demais. Lúcifer ficou com muita raiva. Eu acho que ele disse: que diabos? Né? Que diabos? Essa coroa é minha. E então Deus colocou essa coroa em Adão, que era um super-homem, né? Ou seja, um super-homem mesmo. Todas as faculdades ele tinha, ele pensava, ele voava, ele tinha um pensamento bem mais desenvolvido do que o nosso. Então, quando Deus colocou na cabeça de Adão essa coroa, no momento que Deus fez Adão, Deus colocou a coroa na cabeça de Adão, isso irritou Satanás muito mesmo. Isso parece uma hipocrisia, né? Como é que Deus iria colocar a coroa na cabeça de um homem chamado Adão? Sim, Deus não colocou a coroa na cabeça de um homem chamado Jesus? Todo o poder me foi dado nos céus e da terra. Veja que se você olhar com olhos de compreensão, a coisa vai se encaixando. Mas escute bem, Adão, com todas as suas faculdades e conhecimento, Adão olhou e disse: eu não sou digno. Tu me fizeste do pó da terra e me deste vida. Então a ti toda a honra e toda a glória. E devolveu essa coroa para o eterno, para Deus. Mas essa coroa acabou caindo na cabeça do homem, queira ou não, porque Jesus Cristo é homem, Deus homem. A ele foi dado todo o poder, não é metade do poder, não, porque a metade de Jesus e a metade é de Deus, não. Todo o poder nos céus e na terra. Então, queira ou não, essa coroa veio mesmo para a cabeça do homem chamado Jesus Cristo. Bem, mas Adão devolveu. E isso irritou Satanás, porque Lúcifer nunca iria devolver essa coroa, porque ele queria essa coroa de todas as formas. Bem, aí Deus fez o jardim, fez Eva para Adão, tal, segundo o livro de Melquisedeque, e Adão trocava carícias amorosas, o sexo, né? Carícias amorosas. Nossa religião é muito assustada com sexo. O cara fala sexo, o cara acaba tá assim, agora sexo. Não, quem criou o sexo não foi Satanás, foi Deus. Quem criou teus órgãos genitais não foi o diabo, foi Deus. Teus filhos não vieram de um ato diabólico. Teus filhos vieram de um ato santo, que é o sexo. Agora se o cara pega o sexo e começa a quengar, raparigar, aí é outra coisa. Falando num termo bem chula, né? O cara começa a se prostituir e tal, aí usa o que Deus deu a ele para o mal. Como qualquer coisa que Deus te dá, você pode usar para o mal. Um dom, uma capacidade que Deus te dá. E todas as capacidades que algumas religiões dizem, não, vem para nós desenvolver e tal. Aquelas capacidades não são delas. Nem é de Lúcifer. É de Deus. E eles querem para o exército da religião deles. Pois bem, então Adão vivia em harmonia com Eva. O livro fala que Adão falava e a voz de Adão ia até Eva e voltava respondendo. Seria uma telepatia, né? Seria uma forma de explicar a telepatia. Adão não suava, só passou a suar depois do pecado. Ou seja, ele não tinha tanto esforço como nós temos hoje para fazer as coisas, né? Você vai ver lá no livro de Melquisedeque que para ele construir o primeiro altar depois da queda, ele sofreu muito. As pedras eram pesadas. Então, antes da queda, ele não precisaria pegar pedra. Eu acho que ele levitava a pedra e colocava lá, né? E Adão não estava sujeito segundo as leis desse planeta. Ou seja, ele voava, levitava, mergulhava no oceano. Ele não estava sujeito às leis da física, da gravidade. Porque quando ele pecou, aí Deus disse:
pela terra fosse tomada, ou seja, pelo planeta, pelas leis. Uma delas é a morte, é a antropia, né? Ou seja, definhar. Seria uma lei terrível da própria terra, que os animais sofriam, mas o homem não sofria. Aí, quando o homem pecou, o homem passou a sofrer essas leis. Pois bem, segundo o livro de Melquisedeque, Lúcifer ficava assistindo numa janelinha de luz Adão e Eva trocando carícias amorosas, passeando, se beijando, e a sua inveja e a sua ira se direcionou para Adão como filho de Deus que Adão era, ou seja, como uma criação de Deus. Então ele começou a fazer um plano para derrubar Adão. E também ele começou a observar lá de cima, na janelinha de luz, que Adão tinha um rio da vida. E se ele conseguisse tomar esse planeta para ele, ele teria um rio da vida e os seus anjos caídos poderiam beber e não iam definhar. Porque já havia na tropa de Lúcifer, já havia um certo zum. Lúcifer disse que ia dar um rio da vida pra gente tá tudo aqui, ó, sem rio da vida, tá, já começava a haver uma reclamaçãozinha. Então ele começou a fazer um plano. Como ele era estrategista, e até hoje ainda é, ele fez uma estratégia de derrubar Eva, entrar dentro de Eva e fazer Eva derrubar Adão. Por que ele não derrubou Adão e não derrubou Eva? Porque se ele tivesse derrubado os dois seriam perdoados porque foram enganados. Então a estratégia dele era usar a lei contra o homem. Enganar Eva. Quando Eva comesse do fruto proibido, abriria as portas da sua alma e ele entraria dentro de Eva. E entrando dentro de Eva, ele seduziria Adão e faria Adão cair. E não seria mais ele, seria Eva derrubando Adão. Então a lei pegava eles. Foi justamente o que aconteceu. Ele seduziu, ele desceu no jardim do Éden, ele seduziu Eva, e Eva disse, você é um animal, mas tem voz de anjo, porque antes da queda, o homem falava com os animais. Depois da queda, o homem perdeu essa capacidade, depois do dilúvio. Então, e outra coisa, o livro também retrata que Adão recebia visitas de anjos. Seriam extraterrestres. Anjos são extraterrestres, não são da Terra. Na verdade, eles recebiam, através desse portal, anjos viam de diferentes partes do universo, lá não sei de onde, lá no sertão dos céus. Lá. Então eles vinham, traziam presentes para Adão, trocavam presentes, Adão trocava presentes com eles, iam embora, tal. E eu acredito nisso também. Por que eu acredito? Deus não iria criar um bando de patinho feio, isolado do universo. O homem isolado do universo. Anjo voando para lá, anjo voando para cá, anjo ali, anjo acolá, anjo andando. E o homem sozinho aqui, montado num jumento. Bora, Roxinho, bora. E o anjo lá. E Adão montado no jumento. Bora, vamos lá, vamos embora. Né? Não, eu acredito que Adão tinha conexão com toda a criação de Deus. Haveria intercâmbio, não somente entre Deus e homem, homem e Deus, Deus e homem e Deus. Não, mas entre Deus, homem e tudo aquilo que Deus criou, entre homem e um anjo que Deus criou lá na constelação não sei da onde, lá no planeta não sei de que. Sim, por que não, meu amigo? Por que não? Não porque não está escrito. Bem, o que está escrito na Bíblia não é tudo o que aconteceu. O que está escrito na Bíblia é o que o Cânon decidiu deixar para você ver. E eu acredito no Cânon e respeito as pessoas que participaram do Cânon, da Septuaginta. E a maioria judeus decidiram quais os livros eles iriam dar para nós lermos. Então, mas eu acredito, geralmente eles pegaram o melhor mesmo e deixaram passar para nós. Mas isso não quer dizer que foi só aquilo que aconteceu durante 9, 10 mil anos depois do pecado. E antes do pecado, mais uns 10 mil, 8 mil anos. E antes, né, e ninguém sabe. Então a gente não está lá tudo. E então Adão tropeçou numa pedra e a pedra disse, ai meu Adão, tal. Não tem esse negócio. Então ali é o básico para nós termos uma estrutura de fé. E fé e ciência não se contradiz. Veja as estruturas.
pirâmides do Egito, que eu lancei a teoria que as pirâmides do Egito foram construídas por Enoque antes do dilúvio, bisavô de Noé. Enoque seria um faraó pré-diluviano que construiu todas essas pirâmides, e outras gerações parentesco de Enoque construiu pirâmides no Peru, na Argentina, na América Central, Índia, não sei o que lá tal. Pois bem, então Lúcifer fez esse plano e entrou na serpente. Eu acho que ele usou a lei do intercâmbio e falou com Eva. Oi, Eva, tudo bem? Eva, oi, tudo bem? Olha o risco, né? Da gente falar com o mal. O risco da gente falar com o mal é ser conquistado pelo mal. O ser humano pode ser conquistado pelo mal. É só falar com ele e ele vai conquistando você. Pois bem, a Eva falou e a serpente falou muitas coisas boas, interessantes para ela. Olha, Eva, essa flor aí que você está colhendo, ela tem isso, tem aquilo outro. Olha, essa fruta aí, ela é boa para isso, boa para aquilo. E isso, Eva disse, você é muito inteligente. Muito obrigado. Quem foi que te deu essa inteligência? Então Lúcifer disse, eu comi daquele fruto ali, ó. Aí Eva olhou e disse, não, aquele fruto é um fruto proibido. Se a gente comer dele, a gente morre. Aí Satanás disse, eu comi e não morri. Estou aqui falando com você. Ao contrário, ele me deu muita inteligência. Então Eva, vendo que o fruto era bom para dar conhecimento, mas Deus disse tal. Então Satanás disse, mas Deus disse porque Deus não quer que você seja igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Então ela foi, olhou para a fruta, olhou para a serpente, olhou para a fruta, olhou para a serpente, foi olhar, pegou e comeu. Quando a Eva comeu o fruto da serpente, ou seja, o fruto proibido, ela aparentemente no planeta não aconteceu nada, continuou tudo perfeito. Só que Adão, lá não sei na onde, Adão sentiu um calafrio no coração, segundo o livro. Alguma coisa aconteceu. Então Adão falava e a voz voltava. Adão, Eva, onde é que tu tá? Eu acho que o Adão nordestino, Eva, onde é que tu tá? Aí antigamente Eva dizia, tô aqui, homem, né? Eva nordestina seria engraçado, né? Oxê, tu tá onde? Eu tô aqui perto do conhecimento do bem e do mal. Mas, ou aquele sertanejo que fala bem lento, né? Eva, baiano, onde é que tu tá? Aí Eva respondia, eu tô aqui deitado na rede debaixo da árvore proibida, tô aqui na boa. Mas Eva, Deus não disse que não era pra tu não comer. Aí Eva nordestina dizia, que eu tava com tanta preguiça de comer outro fruto, tava bem pertinho, comi esse aqui mesmo. Isso é uma brincadeira. Mas Adão falou, segundo o livro, né? Eva! Cadê Eva responder? Nada. Eva! Nada. Então Adão se desesperou e voltou rapidamente. Enquanto isso, segundo o livro de Melquisedeque, a serpente trocou carícias amorosas com Eva. Bem, dá a entender que a serpente fez sexo com Eva. Porque isso é da igreja fulano de tal, é do falso profeta cicrano de tal. Se gerou uma geração, se não gerou, aí é outra coisa. Mas que ela, segundo o livro de Melquisedeque, ela trocou carícias amorosas. Como eu acredito que o sexo é um intercâmbio energético, atômico, pode ter acontecido isso aí sim, né? Não para procriar, mas como se fosse um pacto. Pacto não faz com sangue, pacto também se faz com sexo. Então, segundo o livro, a serpente trocou carícias amorosas com Eva. E Adão voltou com a molesta. Né? Voltou doidinho. Cadê Eva? E Eva não estava nada e tal. E aí Adão disse, Eva não está em canto nenhum. Será que ela está lá perto da árvore da proibida? Então ele foi lá perto da árvore proibida. Chegou lá. Encontrou Eva deitada com Satanás, Lúcifer, a serpente, deitada no seu colo. Então Adão conversou com Eva, o que foi que tu fizeste, tal. Observação,
eu tenho uma teoria que as árvores do Jardim do Éden cada árvore servia para alguma coisa, ou seja, isso é uma teoria minha. Você acredita ou não acredita, é uma teoria, né? Uma desconfiança. Que o cara queria saber matemática, então o cara tinha uma árvore ali, o cara comia, fazia matemática. O cara queria saber astronomia, tinha uma árvore que dava conhecimento para essa área. Então, existiam árvores da vida, árvores disso, árvores daquilo. Cada árvore no Jardim do Éden servia para algo. Um tipo de vitamina para o cérebro de Adão, ou seja, Adão queria voar, então tinha uma árvore que ele comia e ele tinha força de voar. Ele queria nadar dentro do oceano, então tinha uma árvore que oxigenava o seu sangue, por que não? Então essa é a minha teoria, né? Pois bem, Adão chegou e Eva, você comeu, então Adão ficou muito desesperado. Aí Satanás, saiu devagarzinho. E Adão ficou lá discutindo com Eva. Eva, você comeu do fruto proibido, Eva. Mas Eva, por favor, agora você vai morrer, Eva. Segundo o livro de Melquisedeque, Adão era apaixonado por Eva, que era presente de Deus para Adão. Então ele se apaixonou por aquela criatura chamada Eva, sua esposa. Ele era um homem super, ultra, mega apaixonado por ela. Então Eva disse, olha, homem, eu comi. Então Eva... Quando a serpente saiu, Lúcifer voltou e entrou dentro de Eva. Ou seja, entrou e Eva ficou endemoniada. Porque essa comida, quando a Eva comeu esse fruto, deu espaço na alma de Eva de ser possuída por espíritos. Como muita gente é o diabo encarnado. Eu vejo a televisão e vejo o diabo de carne. Pessoas que matam pai, matam mãe, matam criança. São demônios, são pessoas encaixadas com Lúcifer. Aquele é a carne, nós somos uma mesma carne. Você sabia que nós somos uma mesma carne? Nosso tronco é o mesmo. Até a carne de Eva veio de Adão. Então nós somos uma carne só, em diferentes maneiras. Então, segundo o livro de Melquisedeque, Lúcifer entrou em Eva e Eva ficou possuída. E então Eva começou a seduzir Adão, e jogar carícias sobre ele, sedução sexual, carícias, alisar o rostinho dele. Adão, eu comi, estou viva. Olha só como eu estou inteligente. Eu comi, estou viva. Em parte era Eva falando, em parte era Lúcifer. Isso deu direito a Deus, no futuro, vir em Cristo Jesus, e em parte ser carne, Jesus, e em parte ser Deus. Então é a questão de um jogo de legalidades incrível. Esse livro é incrível. Eu acho que, mesmo que tivesse um super, ultra, mega teólogo para criar uma história dessa, seria uma coisa assim, do nada, seria uma coisa incrível. Então, Eva começou a jogar carícias sobre Adão. Adão, eu comi, bichinho. Olha, estou inteligente, tal. E Adão, ele não era um abestalhado, não. Adão sabia que Eva ia morrer. E Adão não foi na conversa de Eva, não, mas se deixou enganar. Se deixou enganar. Aquela história, me engana que eu gosto. E aí ele pegou o fruto proibido e comeu, porque ele disse no seu coração, se Eva vai morrer, eu também quero morrer também com ela, e tudo se acaba. Então Adão teria caído por amor. Adão teria caído por amor à sua carne, que era Eva. Então ele queria, justamente, já que Eva ia morrer, ele queria morrer também, junto também. E quando ele comeu, a parte jurídica, a lei se cumpriu. E Satanás saiu de dentro de Eva, saiu das costas de Eva, e ele saiu com os punhos levantados para cima. É do que eu estou fazendo aqui, ó. Punho assim, ó. Porque os outros anjos estavam assistindo na janelinha de luz, né? E ele... dando um berro de vitória. E os caras que eram do lado de lá, que estavam nos planetas tal. Bem, tanto a Bíblia como o livro de Melquisedeque fala que o pecado se originou no céu. Tanto a Bíblia como o livro de Melquisedeque fala que veio do céu para a terra um mal, né, que contaminou o homem. Então,
Quando Adão pegou, viu que ia morrer mesmo, mas saiu por onde Adão viu a primeira flor murcha, viu a terra, né, tal. E então por onde Adão passava, as flores murchavam, segundo o livro. E chegou a parte da tarde e Deus apareceu. Adão, Adão! E cadê Adão se apresentar? Com medo de morrer. Quando Adão se apresenta pelado e chorando muito e com muito remorso, muita tristeza, e Eva derretendo-se em lágrimas. Da onde vinha a roupa de Adão? Do mesmo lugar da onde vinha a roupa dos anjos, de dentro deles. Ou seja, a roupa espiritual vem do espírito. Então Adão estava pelado, tinha órgão genital, tinha bunda, tinha tudo, mas ninguém via porque de dentro saía uma luz e formava uma roupa. Hoje a gente pega o tecido e faz uma roupa, mas de dentro de Adão vinha uma roupa espiritual e cobria ele, né? Cobria suas pernas, suas genitárias, sua poupança, tudo. Não é que Adão não tinha poupança, nem tinha genitária, e depois do pecado, rapaz, eu não tinha pênis não, ó o pênis aqui, ó. Aí Eva, que pênis, legal, olha, tem uns peitos também, né? Não foi assim não. Tanto Eva tinha seios, tinha vagina, Adão também tinha pênis, tudo. Agora só que esses órgãos que era da matéria, era da terra, eles eram cobertos por uma luz como os anjos usam. E essa luz formava uma roupa diferente, uma roupa legal. Seria uma roupa de dentro de nós mesmos. Essa roupa gerava um campo, né? E as pessoas olhavam e viam a roupa, né? E quando ele pecou, essa roupa, essa luzinha que estava dentro, que acendia, que era justamente o centro atômico. Eu quero convidar você a assistir o vídeo, a teoria do centro atômico. Incrível, né? Incrível. Essa teoria é uma teoria que nasceu de visões que eu tive há muito tempo e é uma teoria muito boa. Pois bem, então Adão e Eva ali e tal, então cumpriu-se a lei. Adão não foi enganado por Lúcifer, Adão foi enganado por Eva, mas só que Lúcifer estava dentro. Então Deus falou, né, levou Adão para o lugar da morte, fez um cutelo de pedra e pediu para Adão trazer o melhor amigo dele. Qual era o melhor amigo de Adão? Animal. Qual o melhor animal que Adão tinha? Era o cordeiro. E quando Deus mandou Adão pegar o cordeiro, Adão ficou, meu Deus, o que se fez? Ele não fez nada, que fez foi a gente e tal. Chegou lá, ele explicou para matar o cordeiro, e aí nasceu o sacrifício. A lei dos votos e do sacrifício, né? E esse cordeiro iria salvar a vida de Adão. Pois bem, daí eu continuo noutra área, mas sabe-se que esse cordeiro representava Cristo, que a pele desse cordeiro foi feita roupas para Adão, e que Adão foi tomado pela terra, ou seja, nós que temos poderes incríveis, passamos a ter nenhum poder e correr igual um cachorro, o cachorro corre mais do que a gente. Então, aquela força, aquele centro atômico, aquela energia que tem no peito de Adão, ela perdeu o contato. E aí Adão passou a ser um troglodita, levantando pedra, carregando um bastão. Um leão corre e tem mais força do que Adão. E capacidades que ele tinha perdeu-se no tempo, né? Então, pois bem, daí se originou o mal. Mas para continuar no mal, antes da gente continuar em Adão, Satanás olhou para os anjos lá e veio, galera, bora, aqui vai tomar conta do paraíso aqui, porque tem um rio da vida. Bora, aí a galera entrando no portal, né? Vamos lá, alô Silver, entrando no portal e descendo aqui para a terra. O livro tem uma certa lógica. Nem todos os anjos que caíram vieram para a terra. Dá a entender que, como é que todos os anjos do universo caberiam num planetinha? Era muito anjo, ia ficar empendurado, né? Ia ficar um bocado de anjo pendurado na Antártica, outros não tinha condição. Porque anjo não ocupa espaço. Quem disse a você que anjo não ocupa espaço? Ocupa. Não ocupa como a nossa matéria ocupa. Anjo tem corpo, anjo come, anjo batalha, apanha, dá surra, o cacete come lá no céu. E por que ele não ocupa espaço? Temos que parar com essas
né? Ideias que a gente, não, anjo cabe dentro de um copo de Coca-Cola, anjo não sei o que, começa, anjo quebra o pau, anjo apanha, anjo bate, e anjo tem espaço sim. Tem espaço sim, não é assim não. Então começou a descer os anjos. Vamos lá, céus, descendo anjo. Vamos lá pegar espaçonave aí, vamos embora, porque Lúcifer arrumou um rio da vida pra gente. A gente vai todo dia, todo ano a gente vai lá tomar um golo do rio da vida, ó. Vamos tomar uma lá no rio da vida e a gente fica novo. Aí Deus viu que se isso acontecesse, tanto o homem como os anjos, o mal nunca ia acabar. Porque os caras iam tomar água do rio da vida e iam combater contra Deus. O homem ia tomar do rio da vida e ia viver eternamente, mesmo no estado, não de pecado, porque se o cara quer pecar, Deus deixa, mas no estado deplorável, porque nós estamos muito além daquilo que éramos. Muito além mesmo, muito. Mas um dia Jesus Cristo nos restaurará. Então, quando isso aconteceu, Deus, lá vem o diário oficial do céu, né? Deus falou, e todo o universo viu, o segundo livro. Deus falou, o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e todos os anjos ouvindo, proibiu ele do livro. Deus proibiu tanto Lúcifer quanto Adão de ir para o jardim do Éden e beber do rio da vida. Lúcifer foi um cacete tão grande. Lúcifer, não, peraí, é meu direito, tá, os anjos do céu, não é não. E eu queria saber se alguém que acredita na predestinação me explicasse guerra no céu. Se é uma predestinação, por que a guerra? Ou Deus gosta de predestinar uma guerrinha de vez em quando? Não, é porque os seres são livres. E o cacete comeu, e Lúcifer, não, eu quero o rio da vida porque é meu direito e tal, não. E aí vai. E ele disse mais, Deus, que do jeito que Adão caiu por amor, a raça de Adão só poderia ser levantada por amor. E do jeito que Lúcifer estava dentro da mulher, assim eu estarei dentro do homem para salvá-lo. Então, Jesus Cristo era Deus. Porque a legalidade que Satanás entrou em Eva e convenceu Adão a cair, então deu legalidade para Jesus Cristo. Deus está dentro da carne de Jesus Cristo, em parte ser Jesus, em parte ser Deus, né? Ser homem e ser Deus ao mesmo tempo. Então, como Adão caiu por amor, só por amor ele se salvará. Assim foi a sentença dada por Deus segundo o livro de Melquisedeque. Essas são as origens de Satanás segundo o livro de Melquisedeque. Está aqui embaixo na descrição o endereço, vai aparecer aí também. Se você quiser dar uma olhadinha e ler, você pode copiar na sua impressora e ler tranquilamente, que para mim é uma obra fenomenal. Houve sim uma queda no céu, houve uma rebelião no céu, ou por causa do livre-arbítrio, e essa queda acabou envolvendo o nosso planeta, e nós caímos. Quando a gente fala cair, falei para baixo, quer dizer que perdemos muitas coisas, que Jesus Cristo veio nos restaurar, mas Ele só vai restaurar todas as coisas naquele dia. Porque não adianta botar agora um remendo novo num pano velho. Tem que mudar a roupa toda. E isso leva tempo. E Satanás tem direitos. Como o homem também tem direitos de ficar nessa terra, mesmo em pecado, a tal data. E Satanás também tem o direito do inquilinato. Ele foi expulso, mas tem direito de estar por aqui. Porque o homem tem muitas coisas que vieram dele, do pecado. Então, quando há um benefício, há um direito de permanência. E isso é uma questão jurídica. O que aconteceu na cruz do Calvário foi um jogo jurídico tremendo entre Deus e o diabo. Mas Deus, ninguém pode contradizer Deus. Tal. Isso é a visão de pessoas radicais. Pode sim contradizer Deus. A pessoa pode não querer Deus, pode não estar nem aí para Deus. Deus dá esse direito para essa pessoa. Deus deu o direito de Lúcifer ser Lúcifer. Eu quero ser Satanás das trevas. Deus deu, vá. Agora você vai sofrer. Não, mas eu quero, pois vá. Então, essa é a origem de Satã, segundo o livro de Melquisedeque. O próximo vídeo que eu vou gravar para você é a origem de Satanás segundo a Bíblia, tá bom? Paz e luz, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, muita paz na tua vida, muita luz. Jesus te abençoe, te ilumine. Paz.